Gente, imagina só. Você consegue imaginar como é que foi o momento de ter visto Jesus entrando no céu depois que ele morreu? Vocês conseguem imaginar um pouco? Vamos usar a nossa imaginação? Né? Jesus nasceu, veio à terra, cresceu, começou o seu ministério, curou gente, libertou gente, abençoou as pessoas, perdoou as pessoas, salvou pessoas. De repente ele morre, crucificado. E antes dele morrer, inclusive, né, ele fala para Pedro o seguinte: cara, você não acha que se eu quisesse, Pedro tenta defender Jesus, cortar a cabeça do sujeito, acaba cortando só a orelha, e Jesus fala, não, se eu quisesse, eu podia pedir para meu pai e legiões de anjos vinham me resgatar. Quer dizer, Jesus, o resplendor da glória, a estrela da manhã, o rei dos reis, crucificado, morto. A luz do céu, né, a Bíblia diz que até o sol se escondeu na hora que Jesus morreu. Por quê? Porque ele é a luz do mundo. Não há nada sem ele. Os anjos estavam todos prontos. Você consegue imaginar essa cena? Os anjos falando, Jesus, o que está acontecendo? Estamos aqui pronto. Ó. A hora que você falar, a gente age. E a gente acaba com tudo isso aqui. Para com isso. Jesus, não, eu tenho que cumprir minha missão. Jesus morre. Você consegue imaginar ele entrando no céu agora? Morto, humanamente falando, mas vivo. Ele entra no céu. E o céu todo, graças a Deus, você está de volta. Aqui não era a mesma coisa sem você. Que bom, o nosso rei, a glória do céu voltou. Mas junto com ele, ao longe, estou usando minha imaginação, tá, gente? Vem Jesus e mais um. E aí os anjos falam, cara, eu acho que João, Tiago, acho que eles conseguiram, eles pediram para Jesus, quando você entrar no seu reino, eu posso estar à sua direita, à sua esquerda, deve ser um deles, deve ser João, ou deve ser Tiago, está vindo ali com Jesus, porque, né? E aí Jesus chega, e eles falam, Jesus, quem é esse aí do seu lado? Jesus fala, esse aqui é o ladrão que morreu comigo, que ele pediu para entrar no paraíso junto comigo, e eu trouxe ele para cá, eu trouxe ele comigo. E aí os anjos, mas Jesus, o que ele fez? Né? O que ele fez para poder entrar no reino? Qual foi a boa obra que ele fez? Qual foi a oração que ele fez? Ele foi batizado, Jesus. Não deu tempo. Jesus falou, não. Apenas uma coisa ele fez. E o que foi? Creu em Jesus. Ele olhou para mim, ele apenas pediu, Jesus, clamou o nome de Jesus. Lembra-te de mim, Jesus falou, isso é o suficiente. Qual é o nome disso, gente? Isso é graça de Deus. Isso é graça de Deus, porque a graça, ela não exige nada de nós. Ela apenas... Né? O que ele fez para alcançar a salvação, meu amigo? Ele não fez nada. A salvação que alcançou ele. Isso é graça. E a gente, olha só, a gente olha para essa história e a gente acha que a gente é como esse ladrão que foi alcançado por Jesus. A gente acha que a gente é o ladrão que morreu na cruz e a gente está olhando para a cruz errada. Deixa eu te falar o seguinte, nós não morremos como o ladrão, nós morremos com Cristo. Qual é a diferença da cruz do ladrão e da cruz de Cristo? É que a cruz do ladrão foi o fim para ele. Ele foi alcançado pela graça, mas aquilo foi o fim da vida dele. Nós que morremos com Cristo, fomos alcançados pela mesma graça, porém agora nós voltamos a viver uma novidade de vida, porque da mesma forma que Cristo morreu, nós morremos, mas da mesma forma que Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos. Então, se a cruz do ladrão foi o fim para ele, a cruz de Cristo é só o começo para mim e para você. A graça é só o começo da nossa caminhada com Cristo Jesus. Os dois entraram juntos no céu, Jesus e o ladrão, mas só um voltou. Jesus não ficou no céu, o ladrão ficou. Graças a Deus, ele não é mais ladrão, ele agora é filho, justificado, sentado com Jesus, mas ele ficou lá.
Mas Jesus voltou para dar início a uma coisa chamada igreja. Quem faz parte da igreja de Jesus? Amém? Então, Jesus voltou para que a gente tivesse vida. Para que a gente vai ficar só no começo? Para que a gente vai ficar preso no início? Para que a gente vai ficar preso, parado, sem entender que a gente precisa avançar na graça de Deus? A gente está no ano do avanço. Quem é que ainda tem essa palavra sobre a sua vida? Eu estou no ano do avanço. Quem é que ainda se lembra? Isso não foi uma coisa de ano novo. Não foi uma coisa de 1º de janeiro. Não. Eu estou vivendo debaixo dessa palavra, amém? Ano do avanço. Então, se a gente quer avançar na graça, a gente precisa entender que avançar na graça não é abandonar a graça para partir para outro evangelho. Avançar na graça é entender que a mesma graça que te alcançou para a salvação é a graça que te sustenta na sua caminhada de vida. A mesma graça que te alcançou é a mesma que te sustenta na sua caminhada de vida. Você já ficou preso no início de alguma coisa? Quem é que já assistiu o primeiro episódio de uma série umas 30 vezes? Você já fez isso? Ou você senta para assistir aquele filme, você dá play, não dá 10 minutos, você já está dormindo, roncando. Aí no dia seguinte, você vai, vou tentar continuar. Aí, mas para não perder, eu vou botar o início. Aí você volta no início. Dá 10 minutos, você está dormindo de novo. Ou aquele livro que você fala, eu vou terminar esse livro, e nunca termina, porque você está sempre no primeiro capítulo. Ou aquele curso, eu vou terminar aquele curso, vou fazer. E aí você está sempre na primeira aula. Que coisa horrível. Você não foi chamado para ficar preso no início. Você foi chamado para avançar. Mas tem gente que está presa no primeiro episódio, no primeiro capítulo do Evangelho, há 1000 anos. A pessoa só sabe o primeiro capítulo. Ela só entende que a graça alcançou ela. E ela acha que ela é esse ladrão. A graça me alcançou e está tudo bem. Aqui é o fim. Aqui não é o fim. Aqui é o começo. A graça é o começo da nossa caminhada com Jesus. É o início de uma nova vida. A Bíblia nos chamou para vivermos em novidade de vida. Não para permanecer morto como ladrão, mas para ressuscitar em Cristo Jesus. E andar numa nova vida. Então olha só, a nova vida em Cristo Jesus é uma vida que possui evidências da graça de Deus que me alcançou. Eu vou repetir isso aí, ó. A vida em Cristo Jesus é uma vida que possui evidências da graça. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Evidências da graça de Deus na minha e na sua vida. A gente não foi chamado para ficar preso no primeiro episódio, no primeiro capítulo. A gente foi chamado a andar, a seguir em frente, a avançar. Nesse ano do avanço nós vamos avançar e a gente precisa produzir evidências dessa graça. Então olha só, o que o Evangelho requer é diferente do que o Evangelho produz. Às vezes a gente mistura essas coisas, mas a gente precisa entender que são duas coisas diferentes. O que o Evangelho requer de mim e o que o Evangelho produz em mim. O que o Evangelho requer de mim fala sobre o meio de entrada no Evangelho. O que ele requer de mim para poder entrar no reino? O que o Evangelho exige de mim como pessoa para eu poder alcançar a graça de Deus, para eu poder obter favor de Deus? Isso é uma coisa que é diferente do que o Evangelho produz em mim, como consequência de ter entrado no reino de Deus. Então repara o seguinte, o que o Evangelho requer da gente? Que a gente creia. Agora, o que o Evangelho produz em nós? Qual é a evidência do Evangelho na nossa vida? Qual é a evidência da graça de Deus que me alcançou? Então, olha só, o Evangelho não é o seguinte, seja salvo pela graça, não precisa fazer nada. Mas agora que você é salvo, agora você precisa se manter salvo por obras. Isso não é Evangelho. E não é isso que eu estou falando aqui hoje. O Evangelho é, você precisa apenas crer na obra consumada de Jesus. Ponto final. Se você crer no nome do Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador e confessar com a tua boca, você será salvo. Agora, a gente precisa entender que Jesus ensinou isso. Tiago nos ensina isso. O apóstolo João nos ensina isso. São Paulo nos ensina isso. O apóstolo Paulo nos ensina isso. Que a mesma graça, a vida com Jesus, que é uma vida que foi alcançada pela graça de Deus, possui evidências da graça que me alcançou.
eu produzo o famoso fruto do Espírito. Mais para frente a gente vai ver obras, boas práticas. A minha vida começa a ser uma vida que produz evidência da graça. Então, olha só, se a gente for comparar o que o Evangelho requer com aquilo que ele produz, vamos ver Romanos 1:5. Fala o seguinte: por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo. Isso é o que o Evangelho requer. Paulo, a missão dele é levar as pessoas a crerem em Jesus. Por quê? Para a gente entrar no reino, a gente precisa crer. E aí ele continua: e a serem obedientes a ele. Obediência é o que o Evangelho produz. Não é o que o Evangelho requer. O que o Evangelho requer é crença, mas o que o Evangelho produz é obediência. Então, a gente vai ler aqui Efésios 2, de 8 a 10. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, não fica dúvida. Aqui, meu amigo, Paulo não deixa dúvida, não deixa margem para interpretação. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras. Não tem nada que você faça para alcançar a graça. Não é de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. O Evangelho não é um evangelho de obras, mas é um evangelho para boas obras. Faz sentido isso que eu estou falando? Você não foi salvo pelas obras, mas uma vez que você é salvo, você produz evidências da salvação, evidências da graça. E ele continua falando, né, Efésios 2, 10, das quais boas obras, das quais Deus preparou para que andássemos nela. Deus preparou um caminho de boas obras para que você ande nela. Mais um versículo, Mateus 5:16, fala o seguinte: assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Isso aqui é Jesus falando. Brilhe a luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Jesus quer que o mundo veja. Veja o quê? O que Jesus quer que o mundo veja? O que é essa luz que Jesus tanto falou, que vai resplandecer para o mundo ver? Ele acabou de dar a resposta aqui. É o quê? As nossas boas obras. As nossas boas obras. Jesus quer que o mundo olhe para você e veja as boas obras na sua vida. E com isso, o que o mundo vai fazer? O que as pessoas vão fazer? Vão glorificar, é o que Jesus diz. A quem? A Deus. Glória a Deus pela sua vida, pelo aquilo que você faz, pelas coisas que você pratica, pelo jeito que você anda, porque através disso eu glorifico a Deus. Eu glorifico a Deus, você glorifica a Deus. Amém, gente? Então, olha só. O favor de Deus é imerecido e de graça. 100% de graça, 100% imerecido, mas ele não é ineficaz e inerte. Percebe isso? O favor de Deus não é ineficaz, a graça de Deus não é inerte na sua vida. Ela não é algo que não faz diferença. Só porque foi de graça não quer dizer que não cause mudanças. Só porque foi de graça... Quer ver? Posso te dar um exemplo com relação a isso aqui? Natan, tu me ajuda, Bra? Chega aí. Pode subir aqui. Eu precisei pegar como exemplo o cara mais bonito que eu encontrei aqui hoje, então, salva de palmas pro Natan. Você veio com a cor certa. Esse aqui é o Natan no pecado, de preto. Sujo, imundo, morto. E aí, gente, ele vai ali para trás. Dá uma chegadinha ali, a Amanda tem um negócio para... Amanda não, Jesus. Jesus vai te encontrar ali atrás. O Natan morreu, gente. O Natan morreu. Ele agora aceitou Jesus e Jesus fala que aquele que quer encontrar a vida precisa perder ela, né? A gente crucificou o Natan, não de novo, mas em Jesus, com Jesus.
E ele entregou a vida dele para Jesus agora. Aquela velha natureza que ele tinha, o pecado, já não existe mais. E o que ele está fazendo ali atrás está sendo de graça. Aquilo que ele foi fazer ali, que daqui a pouco ele já vai sair, pode sair a hora que você estiver pronto, Natan, pode chegar aqui. Vem cá, bro. Alguém notou alguma diferença? Tá diferente? Mas vem, deixa eu te perguntar uma coisa, olha só o ponto. Você teve que fazer um Pix para receber essa roupa aqui? Negativo. Não. Passar o cartão? Também não. Quanto que custou para você ter que se vestir com essa roupa? R$0. R$0. A minha pergunta é a seguinte, foi de graça? Mas fez diferença? Minha pergunta é o seguinte, se eu te dissesse assim, ó, é de graça, bro. Você pode andar com isso aí, pode ir pro trabalho, pode ir pro cinema, porque é de graça, não tem diferença. Você não precisa mudar nada, você não precisa botar... Você aceitaria essa proposta? Só porque é de graça, você aceitaria viver com essa roupa aqui? Acho que não, meu amigão. Porque ele entende, olha só, ele entende que faz uma diferença. Não é porque foi de graça que não fez a diferença na vida dele. E, gente, isso aqui é como a gente é no mundo espiritual, pintado, banhado do sangue de Jesus, da cabeça aos pés. Nós somos transformados e nós estamos imersos agora nessa graça que nos transforma. E que agora produz evidência mais forte que esse laranja neon na nossa vida. E é isso que Jesus chama a gente para viver. Brilhar essa luz que está brilhando nele aqui agora. Que a gente brilhe a evidência da nossa salvação para o mundo ver. Amém? Quer ficar com essa roupa? Obrigado, bro. A evidência da graça que nos alcançou. Evidência da graça. Então, olha só. A graça que nos convida à salvação é a mesma que nos empodera, nos capacita para produzir as evidências, que a Bíblia chama de boas obras, praticar as boas obras. É a mesma graça. A mesma graça que te alcançou, é a mesma graça que te capacita para viver e praticar as boas obras. Praticar as boas obras. Você sabe que na Bíblia, as cartas de Paulo são, na sua maioria, se não todas, e outras cartas também, João, Tiago, Jesus ensinava dessa forma também. Existem o que os teólogos, os estudiosos chamam de os imperativos e os indicativos. Os indicativos, e um livro, digamos assim, básico para a gente ver isso aqui, a gente vai ver mais na frente aqui no telão, é o livro de Efésios. Se você for ler Efésios, ele começa com os indicativos, capítulo 1, 2 e 3. E aí ele parte para os imperativos. Os indicativos é quem nós somos em Cristo. E os imperativos é aquilo que a gente faz como consequência de estar em Cristo. Você quer ver o seguinte? Pessoal, bota aqui atrás. Efésios 1, 2 e 3. Eu resumi para vocês. Eu fiz aqui a polpa. Só o conteúdo dos indicativos. Aquilo que Deus fez por nós, pela pessoa e trabalho de Jesus Cristo. Então, o que Efésios vai falar que nós somos? Vai indicar de que nós somos. Somos abençoados, estamos unidos com Cristo, fomos escolhidos, pertencemos a Deus, somos inculpáveis, fomos libertos, perdoados, estamos selados pelo Espírito Santo. Isso tudo somos quem nós somos. Aquilo que nós podemos, quem nós somos em Cristo. Estávamos mortos nos nossos pecados, mas estamos vivos com Cristo. Temos paz com Deus, estamos perto de Deus, somos cidadãos do reino, templo do Espírito, participantes das bênçãos divinas, membros do corpo, temos confiança na presença de Deus e somos filhos da luz. Isso é Efésios 1, 2 e 3. É quem nós somos, glória a Deus, você pode aplaudir, glória a Deus. É o que Jesus conquistou pra gente. Agora olha o seguinte, a segunda parte, Efésios 4, 5 e 6, os imperativos. Sendo isso aqui, o que a gente faz? O que nós somos chamados e capacitados a produzir? Viver de acordo com o chamado, sermos humildes, ser bem educados, ser pacientes. Você está percebendo a diferença de quem nós somos e o que nós produzimos em Cristo?
suportar uns aos outros em amor, conservar a paz, praticar o serviço cristão, amadurecer, falar a verdade em amor, não viver como os que não creem em Jesus, não ser ignorantes nem teimosos, ter autocontrole, abandonar a velha natureza, renovar o coração e a mente, vestir a nova natureza, não mentir, não dormir com raiva, não roubar, não coube o resto. Tem mais ainda para Efésios 5 e 6. E esse só foi o primeiro livro. Você quer topa fazer isso com os outros 26 do Novo Testamento? Vamos lá? Vamos seguir em frente os outros 26? Indicativos e imperativos? Eu vou deixar como dever de casa para você. Mas olha só, esses são os indicativos e os imperativos. O Evangelho se constitui de graça nos alcançando, nos transformando, nos fazendo ser nova criatura, nos dando esse status de filho de Deus e essa nova natureza. Para quê? Para a gente ficar parado, inerte, ineficaz, escondido? Não. Para a gente brilhar. Para a gente transformar o mundo à nossa volta. Para a gente evidenciar que Cristo vive em nós. Que Cristo vive em nós. Esse é o nosso dever, gente. A gente precisa entender como um santo, salvo pela graça, vive. A gente precisa entender que a cruz é só o começo. Ser salvo por Jesus, encontrar a cruz de Jesus, a salvação é só o começo. Que a vida com Deus deve produzir bons frutos, boas práticas, boas obras. Que a salvação, ela é a porta de entrada para uma vida de abundância, uma vida de plenitude. Isso tudo faz parte da abundância, da plenitude que Deus tem para a gente. De que a sua fé precisa ser acompanhada de evidências, de ações compatíveis com aquilo que você está crendo. Se você não entende isso, preste atenção nisso aqui, ó. Se você não entende isso, essa diferença entre o que o Evangelho requer de mim, ou o que eu sou, o que Deus fez por mim, se você não entende isso, você não floresce, porque você não entende aquilo que agora eu preciso produzir, agora aquilo que eu preciso caminhar. Você não atinge o potencial que Deus tem para você. O resultado de você andar nas boas práticas do Evangelho é que você atinge maturidade. Eu vou repetir, o Evangelho não requer que você ande em boas práticas, em boas obras. Não requer isso de você. Você pode ser salvo e continuar tudo igual. A única coisa que você é um crente imaturo. É aquela criança que nunca cresceu. É aquele bebê espiritual. Pessoas maduras na fé, pessoas maduras nesse entendimento, entendem os caminhos que Deus tem para que nós andemos neles. Quero ler com você Tito 2, de 11 a 15, que fala o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela quem, gente? Interpretação de texto, português. Ela quem? A graça. Então vou substituir aqui, tá? A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. E aí Paulo fala para Tito: é isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. É isso que você deve ensinar. O apóstolo da graça, Paulo, recomenda a um de seus pastores, a um de seus discípulos: olha só, quando você ensinar, você ensina que Cristo salvou pela graça que alcançou a todos os homens, e que essa graça nos ensina a renunciar e a sermos dedicados, um povo dedicado, exclusivamente dedicado a praticar boas obras. Então, gente, nunca misture as duas coisas.
É nessa mistura do que o evangelho requer de mim e o que o evangelho produz em mim, que às vezes a gente vê esse evangelho sendo mal pregado. O evangelho mix, o evangelho que pega uma pincelada de lei, uma pincelada de graça, um pouquinho do antigo, um pouquinho do novo. Esse não é o evangelho da nova aliança. O evangelho da nova aliança é você entender que o poder de Deus está no fato de que Jesus consumou toda a obra que a gente não conseguia executar para alcançar a Deus, Jesus fez por nós. Então, gente, quando você separa essas duas coisas, uma coisa é o que o Evangelho requer de mim. Outra coisa é o que o Evangelho produz. Você está num bom começo. É um bom começo você separar, mas é só o começo. E a gente não foi chamado para ficar no começo, a gente foi chamado para seguir e avançar em Cristo Jesus. Separar entendendo que a gente precisa seguir adiante, seguir em graça, seguindo para o alvo, o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Amém? O nosso Salvador. Então, olha só, se eu pudesse resumir em uma frase, a cruz não é a linha de chegada, a cruz é a linha de largada. A cruz não é a nossa linha de chegada, a cruz é a nossa linha de largada. É a partir dela que a gente vive no Evangelho, vive em Cristo. Mais uma vez eu quero continuar lendo com vocês, Tito 3, versículo 8, fala o seguinte: fiel é essa palavra, e quero que você, Tito, afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Cristo Jesus se empenhem na prática de boas obras. Afirme isso categoricamente. Aqueles que creem, agora se empenhem na prática de boas obras. Gente, a nossa vida precisa ser uma vida com evidência da graça. O Evangelho é um Evangelho prático, não é teórico, não é só de indicativos, mas é também de imperativos, de coisas que a gente precisa agora entender que porque eu sou quem eu sou, agora eu vivo como eu vivo. Não é uma vida fria de religiosidade, de pode não pode, de regras, de mandamentos. É uma vida de comunhão com Cristo Jesus, entendendo que Ele é a graça que me alcançou. E por causa disso, agora Ele tem o poder para transformar quem eu sou, para me transformar em coisas que eu nem tenho força para ser transformado, para me capacitar a andar em caminhos que eu não conseguiria andar por conta própria, mas que por causa do poder e da ação do Espírito, eu sou capaz de fazer. Então, olha só. O que eu posso fazer com isso, Maurício? Eu já estou quase terminando, mas eu quero te dar ainda puxar da Bíblia aqui algumas aplicações práticas. Porque Paulo é prático. Paulo, ele não só fala da teoria, ele não só fala da teologia, mas ele também fala da prática. E olha só, Efésios 4, 22 a 24, fala o seguinte: portanto, isso aqui é Paulo falando, portanto, abandonem a velha natureza. O que eu faço, então, para praticar o Evangelho? Olha o que Paulo está falando. Abandone a velha natureza, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados, que vocês estavam sendo destruídos pelos seus desejos enganosos. É preciso, olha só a prática aqui, olha só o conselho prático, que você pode fazer agora, amanhã, segunda-feira de manhã, indo para o trabalho. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Como é que eu pratico o Evangelho? Renovando a minha mente e o meu coração. Vistam-se da nova natureza. Olha só, Natan, vestiu-se com a nova natureza. O que nós precisamos fazer então? Abandonar a velha natureza, renovar nossa mente e nos vestirmos com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Vestir-se da nova natureza. Isso é decisão minha e sua. É decisão, é prática, é evangelho, é vida, é prática do dia a dia.
abandonar a velha natureza e vestir da nova. Como? Renovando a mente. Abandonar a velha natureza e vestir-me da nova. Como? Renovando a mente. Renovando a mente aonde? No jornal? Na novela? Na série do Netflix que acabou de ser lançada, maravilhosa, maneiríssima e tal. É lá que a gente renova a nossa mente, que a gente obtém os parâmetros, os indicativos, ou os imperativos que a gente tem para a nossa vida? Não, é aonde que a gente renova a nossa mente? Na palavra. Como é que eu sei como que eu devo viver? Como é que eu sei como que um crente se comporta? Como é que um discípulo de Jesus anda? Como é que um rei sacerdote opera nesse mundo? Renovando a mente na palavra. E a primeira coisa que vai acontecer é que a gente vai começar a amar as pessoas como Jesus nos amou. A primeira evidência da graça, ou a maior evidência da graça de Deus na sua vida é o fato de que você ama as pessoas como Jesus te ama. A maior evidência é o amor ao próximo. E não é exatamente isso que a gente tem aprendido aqui? Crer e amar. Indicativo e... Vamos lá, indicativo e... Todo mundo teólogo, olha aí que maravilha. Aprendeu um conceito novo, teológico. Crer no que Deus fez por mim, quem eu sou em Cristo, o que eu posso, e amar, expressar, evidenciar, viver, frutificar, praticar boas obras. Mais um versículo aqui, ó, que mostra exatamente isso, que o amor é exatamente a maior e principal evidência da graça. 1 João 3,10 fala o seguinte: dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Olha só, vamos dar uma pausa aqui. João está falando o seguinte: eu sei exatamente reconhecer, olhar e ver quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Como? Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Tampouco quem não ama o seu irmão. Qual é a evidência de que eu sou filho de Deus? Eu não tenho carteira. Alguém aqui tem certidão de nascimento celestial, oficial de Deus, né, vindo assinado e homologado pelo anjo Gabriel? Ó, a evidência da minha salvação está aqui, ó, eu sou filho de Deus, aqui minha certidão. Alguém tem isso? A minha, pelo menos, se perdeu no correio. A evidência que eu tenho para provar para você que eu realmente sou filho de Deus é o fato de que eu amo as pessoas. E a evidência que você tem para provar para mim de que você é filho de Deus é o fato de que você ama as pessoas. Evidência da graça. Evidências da graça. 1 João 4, 20, ele continua falando: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Não essa sugestão. Não essa, talvez, olha, está aqui. Não. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Amor é a principal evidência da graça de Deus na nossa vida. Amar o próximo. E se a banda já quiser subir e se juntar aqui comigo. Gente, por que isso é importante? Por que não ficar no primeiro episódio? Por que não ser alcançado pela graça e tá tudo bem? Acabou. É só isso. Por que avançar? Por que dar passos em direção a Jesus? Para que avançar e produzir fruto? Por que isso importa? Porque olha só, ao amar, você conhece a Deus plenamente e você reflete a Deus plenamente. Meu amigo, tem gente aí fora precisando enxergar a Deus, e a única forma que ele vai enxergar a Deus é porque você ama a Ele e as pessoas ao seu redor. Então, se você se importa um pouquinho com a salvação de alguém além de você mesmo,
se você consegue olhar um pouquinho além do seu umbigo, de que você foi alcançado pela graça de Deus e está tudo bem, e você fala o seguinte: eu quero agora ajudar pelo menos a mais alguém a encontrar a mesma graça que eu achei. A mesma graça que me encontrou, eu quero evidenciar para que as pessoas vejam a luz de Jesus. Você precisa amar e evidenciar e produzir bons frutos e boas práticas, para que as pessoas reconheçam a Deus e você conheça o amor de Deus. É quando você ama que você fala: caramba, é assim que Deus me ama. Perdoar essa pessoa não está sendo fácil. Imagina só o perdão que Deus me deu. E é por causa desse perdão que agora eu perdoo. Suportar essa pessoa em amor, a gente não viu aqui um indicativo? Um imperativo? Suportem uns aos outros em amor. Não está sendo fácil. Mas pelo fato de Deus me suportar em amor, me capacitar em amor, andar comigo a segunda milha, continuar me amando, eu agora vou amar essa pessoa e ela vai ver o amor de Deus através da minha vida. Você vai conhecer a Deus plenamente. Olha só o que 1 João 4:8 fala: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus. Então, quando você ama, você conhece a Deus. E você vai refletir a Deus plenamente. Olha só, João 13:34. Um novo mandamento lhes dou: amem uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Isso aqui é Jesus falando. Com isso, o fato de vocês amarem uns aos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Como que as pessoas vão saber, como que as pessoas vão conhecer a Deus? Através do nosso amor uns pelos outros. Essa é a maior evidência que você pode produzir da graça que te alcançou, do favor imerecido que você tem sobre a sua vida, daquilo que você não pôde conquistar por conta própria, mas que agora você é capacitado a produzir pela graça de Deus. Então, gente, para a gente fechar, a cruz de Cristo é o início da nossa caminhada em amor. A cruz de Cristo é o início da nossa caminhada em amor. Para a gente fechar, olha o que 1 Coríntios 13 fala. 1 Coríntios 13, de 1-7. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e tenha todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Até agora foi teórico. E olha só a prática. O amor é paciente. O amor é bondoso. O amor não inveja, não se vangloria. O amor não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amém. Como é que eu vou evidenciar amanhã no meu trabalho de que eu sou salvo? De que Deus me alcançou? Como que eu vou fazer isso? Fala aí bem alto. Amando. Que tipo de amor? Um amor que é paciente, é bondoso, não se inveja, não se vangloria, não se orgulha. Está na Bíblia, gente, está na palavra. A gente poderia passar aqui horas e dias e meses e anos só dissecando o comportamento, as evidências do amor.
como que a gente vai fazer isso na prática? Eu preciso que cada um de nós, a gente não tem esse tempo, a não ser que vocês queiram. Podemos ficar aqui madrugada dentro? Cada um de nós precisamos agora ir para a nossa casa, buscar na Bíblia quem eu sou, o que eu posso e o que eu devo fazer, como evidência. Como que Cristo se comportava, como que Cristo amava. Para quê? Para eu só ter o conhecimento? Não, para eu poder também agora ir e amar. Então, gente, o meu convite para você essa noite é que você saia daqui com o coração queimando para evidenciar a graça de Deus para outras pessoas. Evidenciar a graça de Deus. Tem muita gente do seu lado, seu vizinho, seu colega de trabalho, seu colega de turma, a sua mãe, o seu pai, seus filhos. As pessoas precisam conhecer a Deus. E elas só vão fazer isso vendo o nosso amor uns pelos outros. Você pode ficar de pé? Antes da gente terminar, eu queria fazer um desafio para você. A gente geralmente faz um desafio e chama as pessoas aqui na frente. Mas eu não vou fazer isso porque eu espero de coração, já estou te dando a dica, que todo mundo responda a esse desafio. Então você, onde você estiver, mas faça isso de coração. Eu quero te desafiar. Quem aqui está disposto a falar o seguinte: talvez eu esteja preso no primeiro episódio do Evangelho. Talvez eu ainda não esteja caminhando e praticando as boas obras que Deus tem chamado e Deus tem me convocado, me capacitado a praticar. E talvez eu possa dar um passo em direção à maturidade de Cristo Jesus. Em direção a evidenciar cada vez mais o amor de Deus para outras pessoas. Se tem alguém aqui nesse lugar que topa esse desafio de viver as evidências da graça essa semana, eu quero que você levante as suas mãos agora, nesse lugar, e se renda ao Espírito de Deus que está aqui, que Ele é poderoso e capaz para transformar aquilo que precisa ser transformado, para te capacitar a fazer aquilo que precisa ser feito, te capacitar a amar como Ele nos ama. Então, com suas mãos erguidas, você pode agora começar a louvar a Deus, engrandecer o nome dEle, e dizer: Senhor, eu quero viver na plenitude do Evangelho, eu quero viver na graça de Deus, evidenciando e mostrando essa graça que foi alcançada, para que outras pessoas possam ver a luz de Cristo em mim. Senhor, que nós possamos sair daqui, Pai, prontos para vivermos a nossa nova vida em Cristo Jesus, prontos para caminharmos, para evidenciarmos para as pessoas ao nosso redor que nós fomos alcançados por um amor extraordinário, por um amor que não é vingativo, por um amor que não cobra, mas que nos ama como nós somos, e por causa disso nós vamos amar agora os outros do jeito que eles são, não vamos cobrar dos outros, não vamos impor sobre os outros um jugo, uma condenação, mas nós vamos amar, perdoar, responder ao chamado que você tem para a nossa vida. Você crê nisso? Você crê nisso, nova igreja? Você está pronto para viver o Evangelho? Você está pronto para viver nas boas obras que Deus já preparou para a sua vida? Amém? Amém? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus. Nós te glorificamos, Jesus. Nós te engrandecemos, Pai. Nós te exaltamos. Obrigado, Senhor. Porque só a Tua graça pode nos alcançar nos nossos pecados, nos dar vida e agora nos capacitar para vivermos em novidade de vida.